Sabe aquela impressão de que certas características genéticas, tipo, preferem um sexo? Por exemplo, porque a calvície é muito mais comum em homens. Não é mágica, é pura genética. E hoje a gente vai decifrar juntos como funciona esse código da herança. E vamos começar logo com um exemplo que todo mundo pensa: a calvície. Por que parece que é um clube quase que exclusivo para os homens? Essa vai ser a nossa grande pergunta guia de hoje. E a resposta, olha só, está numa interação super interessante entre os nossos genes e os nossos hormônios. Beleza, então. Para a gente conseguir desvendar esse mistério da calvície e de outras tantas características, a gente precisa primeiro entender as regras básicas do jogo. E na genética, o jogo começa lá nos cromossomos. Olha que interessante. Dentro de cada célula do nosso corpo, a gente tem 23 pares de cromossomos. 22 desses pares são chamados de autossomos, e eles são iguaizinhos em homens e mulheres. Mas o par de número 23, esse é o que muda tudo. São os cromossomos sexuais. É aqui que a gente encontra o famoso XX nas mulheres e o XY nos homens. Então, o ponto-chave que a gente precisa guardar é este. Uma mulher sempre vai herdar um cromossomo X da mãe e outro cromossomo X do pai. Já um homem, ele herda o X da mãe e o cromossomo Y do pai. Essa diferença fundamental é a peça que faltava para a gente entender todo o resto. E aqui a gente chega na primeira grande resposta para o nosso mistério. A calvície é um exemplo clássico do que a gente chama de herança influenciada pelo sexo. E atenção, isso não quer dizer que o gene está no cromossomo X ou Y. O lance é como o ambiente hormonal do corpo lê essa instrução genética. E essa analogia é perfeita para entender. Vamos imaginar que o gene da calvície é uma música, que existe no DNA de todo mundo. O que acontece é que os hormônios masculinos, tipo a testosterona, funcionam como um botão de volume, e eles giram esse botão no máximo. Isso faz a música da calvície tocar bem alto. Já nas mulheres, esse botão de volume fica bem baixinho. E essa tabela mostra o resultado na prática. O cesão é o gene para a calvície. Em um homem, basta uma única cópia desse gene, o genótipo cesão-cesinho, para ele ser calvo. O gene se comporta como dominante. Agora, numa mulher, para a calvície aparecer, ela precisa ter duas cópias, cesão-cesão. Ali, o gene age como recessivo. É o mesmo gene, mas com dois resultados totalmente diferentes por causa dos hormônios. Incrível, né? Agora vamos para um outro tipo de herança, para a gente poder comparar. É a herança ligada ao X. Como o próprio nome diz, aqui o gene está fisicamente localizado no cromossomo X. E isso, meu amigo, muda completamente as regras do jogo. Pensa assim, o cromossomo X é como se fosse um manual de instruções vital. As mulheres, por serem XX, têm duas cópias desse manual. Se uma cópia vier com um erro de impressão, a outra cópia, a de backup, geralmente compensa. Já os homens, que são XY, só têm uma cópia. Se essa única cópia vier com um erro, bom, aí não tem backup. Daltonismo e hemofilia são os exemplos mais famosos disso. São características recessivas. Como os homens só têm um cromossomo X, a gente diz que eles são hemizigóticos. Esse nome técnico só quer dizer que basta um único alelo recessivo naquele único cromossomo X para a característica se manifestar. Não tem plano B. E se liga no impacto que isso tem nos números. Cerca de 8% dos homens têm algum grau de daltonismo. Já entre as mulheres, a incidência é de, pasmem, 0,04%. A diferença é gigantesca. É a prova visual de como essa falta de backup faz toda a diferença. Bom, vamos para a nossa terceira e última categoria, que é a mais direta de todas, a herança restrita ao cromossomo Y. E aqui o nome já entrega tudo, né? Estamos falando de genes que ficam exclusivamente no cromossomo Y. A melhor analogia é pensar nisso como uma tradição de família, que é passada diretamente de pai para todos os filhos homens, sem exceção. Não tem como passar para as filhas, simplesmente porque elas não herdam o cromossomo Y do pai. A lógica aqui é bem simples. O gene está no Y. Como só homens têm Y, a característica passa de um pai para todos os seus filhos homens. Um exemplo fundamental disso é o gene SRY, que é basicamente o interruptor que inicia o desenvolvimento dos testículos no embrião. Ok, a gente viu os 3 tipos principais de herança que têm a ver com o sexo. Agora, que tal um teste rápido para a gente ver se os conceitos ficaram bem claros? Vamos lá! Primeira pergunta, voltando para o nosso mistério inicial. A calvície, essa que depende dos hormônios agindo como um botão de volume, é um exemplo de quê? Ligada ao X, restrita ao Y ou influenciada pelo sexo. Pensou aí?
A resposta certa é a C, influenciada pelo sexo. É um ambiente hormonal que dita a regra. Segunda pergunta. Um homem daltônico transmite o alelo do daltonismo para quem? Vamos lembrar. O gene está no cromossomo X e o pai passa qual cromossomo para os seus filhos e filhas? Ele passa o Y para os meninos e o X para as meninas. Então, ele transmite o gene para B, todas as suas filhas, que se tornam portadoras. E para fechar com chave de ouro, aqui está o nosso grande resumo. Na herança influenciada pelo sexo, o gene está no autossomo e os hormônios mudam a regra, como na calvície. Na ligada ao X, o gene está no X e os homens ficam sem cópia de segurança. E na restrita ao Y, a herança é direta, de pai para todos os filhos homens. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. A ciência está sempre em movimento, né? Novas pesquisas hoje sugerem que essa divisão que a gente faz entre dominante e recessivo para doenças ligadas ao X talvez seja mais complexa. Isso mostra que, mesmo num campo que a gente estuda há tanto tempo, sempre tem mais coisa para a gente descobrir e questionar. Fica aí a reflexão. Até a próxima!